Anas, boa tarde. Nós estamos aqui reunidas com mais um ensaio. Esse é o nosso segundo ensaio. E nós gostaríamos de compartilhar entre nós mesmo e entre vocês, para vocês, a palavra que a gente recebeu no congresso de mulheres que teve, que foi um presente de Deus para nossas vidas. E a Raquel, como a Déia sempre ensina pra gente, né, que é compartilhar aquilo que nós recebemos, porque a gente não pode reter e acabar só conosco. Então a Raquel foi a pessoa escolhida para compartilhar com as meninas que não foram para o congresso e com vocês também, que pode ser que tenha algumas aí que não tiveram a oportunidade de estar presente. Então a gente vai dar a palavra para a Raquel, que vai iniciar, e o Senhor vai trabalhar e vai falar conosco e com vocês também. Amém. Amém. Quer só fazer uma oração breve, só para a gente poder começar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença e dizer, Senhor, como nós somos gratos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, Senhor, e aprender cada vez mais da Tua palavra. E assim nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco, que apresente a vida da Raquel, que ela que irá ministrar essa palavra, e essa palavra possa nos encher, Senhor, possa nos restaurar. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença nesse lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma que está aqui presente e as Anas, Senhor, que irão também assistir esse vídeo, porque é importante, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada no coração de cada uma de nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde meninas. Boa tarde, Anas. Ai, gente, assim, a gente estava assim, muito feliz, né? Eu queria compartilhar com vocês, a Dani me deu esse momento precioso. A gente teve um congresso, né, que foi esse final de semana, que foi um congresso assim, muito importante, que encheu muito a gente percebeu a necessidade, né, a falta que isso estava fazendo, porque às vezes a gente se enche de tantos afazeres no decorrer de uma semana ou do mês inteiro, né, e a gente não para reabastecer, né, para receber um alimento favorável, né, atendendo à expectativa, aos anseios do nosso coração. E esse seminário ele foi realmente uma grande bênção, porque às vezes, como eu estava falando inicialmente, a gente não tem a oportunidade assim, de parar para refletir, né, no que é florescer, né? E esse tema foi tão oportuno, tempo de florescer. A gente vê na palavra do Senhor, né, que a gente aprende, né, que o Senhor diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas a gente às vezes não prioriza esse momento espiritual como o mais necessário da nossa vida, né? E a gente aprendeu isso nesse final de semana. E assim, o texto base desse final de semana, o primeiro texto que foi trabalhado, foi em Ezequiel. Você lê aí, Ana Dani. Ezequiel, capítulo 17, do versículo 23 ao 24. Nos montes altos de Israel eu o plantei. Ele produzirá galhos e dará frutos e se tornará como um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se alinharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Então a gente começou, o cenário começou com essa palavra, né? O Senhor, pela boca do profeta, né, falando dessa necessidade, né? E isso me fez assim, o que mais me chamou, assim, eu e a Dani, nós participamos dos três momentos, né, nas 3 ministrações. E realmente, nesse florescer, o que se destacou muito para mim, ali naquela palavra da pastora Rose, foi a simplicidade. Eu acho assim que sobressaiu naquela mulher, naquela grande mulher de Deus, a simplicidade, a necessidade da simplicidade do Evangelho ser anunciado, né? Então isso ficou assim muito marcado para mim, muito marcado mesmo. Essa simplicidade, essa necessidade, porque às vezes a gente quer, assim, até usando trocadilho com o próprio florescer, né? Mas às vezes a gente quer florear tanto, a gente quer se encher de tantas estratégias, a gente acha que a gente não está capacitado ainda, a gente acha que ainda não é o momento, mas o que ficou sobressaltado para mim também foi assim, de que nós já recebemos tanto do Senhor.
nós já recebemos tanto do Senhor. Esses dias, assim, na primeira ministração, logo na sexta-feira, foi um derramar sobre a vida daquelas mulheres. Mulheres que estavam, assim, realmente secas e sedentas, necessitadas de uma palavra para se sentirem vivas novamente. Sabe, nessa questão de viver novamente, de florescer, a gente às vezes perde, assim, a simplicidade do Senhor Jesus, né? E ela me cativou, aquela mulher me cativou pela simplicidade. Gente, era tanta simplicidade, a gente não para prestar atenção na nossa correria diária, do quão o Senhor, Ele é grandioso e ao mesmo tempo simples, né? O que é um florescer? Sabe, eu comecei a me lembrar aquela passarela, que algumas épocas ali, na Almirante Barroso, todo mundo está se encantando com aquelas flores que agora estão, os ipês ali. Eu namoro aquelas árvores desde que eles foram plantadas, né? E um dia eu disse para o Senhor assim, Senhor, um dia me dá de presente quando eu passar por aqui, eu quero que todas estejam abertas ao mesmo tempo. E é impressionante a capacidade que uma flor tem de mudar o nosso estado de ânimo, não é verdade? E quando a gente para e a gente começa a observar isso, a gente fica assim tomado, a gente é envolvido por aquelas cores, pela textura, né? Por aquela sensação que aquelas flores vão causando na gente. Sem a gente perceber, a gente começa a abrir um sorriso, né? E não foi assim inoportuno o tema, tempo de florescer, né? Um outro texto importante também está em Isaías 32:9, que também foi trabalhado. 32:9. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. E aí, na verdade, o que desperta pra gente? A gente começa a perceber que às vezes a gente tá vivendo com um parâmetro numa falsa segurança, né? Então, de que tudo está bem. Parece que aparentemente está tudo calmo, está uma calmaria, está tudo sossegado. Então, se os meus olhos naturais estão contemplando tudo sossegado, então está tudo bem, vamos descansar. Mas na verdade não é isso. Não é isso, porque é uma necessidade urgente e gritante do Senhor, de que a gente se levante como coluna, de que a gente se erga, né? Esse florescer, como a Dani leu no versículo inicial, que eu tirei aqui, não está aqui. Foi 17, não está aqui? 23. No monte mais alto de Israel ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo, né? Então ele começa a falar, pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Então fala de um lugar seguro, de um lugar em que o que é um florescer, se não um momento antes do que? Do fruto, da liberação do fruto, né? Daquele fruto que começa a surgir. Então a necessidade do nosso entendimento de que é tempo da gente pegar tudo isso que a gente já tem absorvido até hoje e colocar em prática. Que o Evangelho, que o Senhor Jesus, ele não pode mais ficar limitado às nossas limitações. Porque nós já temos recebido muito, nós já temos recebido coisa demais. E as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, e estão necessitando da nossa intervenção em Cristo, né? Nós em Cristo podemos intervir, podemos mudar aquela situação. Aí o outro versículo, muito bom, que vai ler a Paulinha, Salmos 92:12. 92:12.
Eu coloquei como 12, mas acho que é 12 até o 15 ou 16, cara. Acho que até o 15. Isso. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. E o que a gente, assim, o que foi que destacou para mim nesse versículo também? Gente, a gente fala, eu vou tirar por mim, tá? E assim, eu não sei o que se passa no coração de cada um de vocês, o que o Espírito Santo vai tratar a partir do que eu vou falar, que é uma percepção minha, e nem de vocês também, irmãos. Mas assim, 92:12 começa, né? Os bons florescem como as palmeiras. E nessa outra versão está os justos, né? Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. E aí, o que se destaca? Eles são sempre fortes e cheios de vida. Gente, a pastora Rose também fez uma referência a Tessalonicenses, que eu não anotei, mas ela enfatizou que nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, essa necessidade, né? E tomando para a minha vida a reflexão que eu fiz disso, como é que isso aqui vai se ajustar na minha vida se eu não cuidar desse corpo? Eu estou com 46 anos e sinto dores terríveis nas juntas, nas articulações, nos meus ossos. Às vezes o meu osso dói. Eu cheguei aqui brincando, aqui, eu disse, gente, porque é o quarto andar. Então eu cheguei brincando, eu disse, gente, se eu não tivesse convicção que isso aqui é uma obra de Deus, é uma obra santa, eu ia acreditar que é uma ação do inimigo para me destruir, porque eu chego quase morrendo aqui. Né? Mas isso é uma grande verdade. Assim, e eu tomo para minha vida, eu estou com 46 anos, eu poderia estar muito melhor fisicamente, mas eu preciso ajudar o Espírito Santo. Porque senão a obra dele vai dizer, filha, eu preciso ser limitado contigo. Porque tu não estás me dando a oportunidade de ser grandioso. Grandioso para ti e para outras pessoas que necessitam. Então eu não estou falando aqui apenas do meu corpo que está com excesso de peso. Mas isso também pode estar sendo trabalhado na vida da Dani, que é magrinha. Cadê a resistência? Porque ela também se queixa do mesmo problema de subir o quarto andar. E ela disse para o rapaz, né? Então assim, qual é o momento que o Senhor vai requerer de nós um esforço maior? A gente vai estar preparado para isso realmente? Né? Como é que essa palavra ela vai se aplicar à nossa vida? Nós vamos viver isso verdadeiramente se a gente não procurar superar essas limitações. Tipo assim, se para mim superar isso, eu preciso fechar minha boca, dizer, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. E chorar e gritar, me ajuda, porque a minha vontade é comer mesmo. Eu acho tão delicioso, os sabores. Mas eu não posso me lançar nisso. Porque me lançando nisso, eu estou freando a ação de Deus, eu estou limitando os propósitos de Deus na minha vida e através da minha vida. Então, assim, esse tempo de florescer é o tempo, assim, de que não dá mais para a gente ficar alisando as nossas limitações. Nós precisamos realmente dizer agora, basta. Basta, é tempo realmente de florescer, porque depois das primeiras flores, os frutos precisam eclodir, eles precisam aparecer. E se a gente não ajudar, sabe, Deus é tão maravilhoso, que vocês já perceberam que aquelas flores lá no Almirante Barroso, Deus é tão lindo em tudo que Ele faz, que aquelas flores, quando a gente passa, que está tudo florido, elas nos encantam, né? Mas para antes daquilo acontecer, sabe qual é o mistério que acontece ali? Todas as folhas caem.
Você passa e você pensa que todas elas estão morrendo. Mas no tempo certo, elas voltam e elas começam a florir. E aí o último versículo está em Jó 14, 7 ao 9. Quem pode ler? Foi esse, né? Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém. Não é maravilhoso? É tipo assim, esse versículo, Jó, né? Vou só colocar aqui no meio assim. Jó. Partido 7. 7. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu aqui está pouco, né? Morra na terra. Basta um pouco de água. E ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Então, assim, essa água pra gente é o quê? É a própria palavra, é Jesus, né? Aquela musiquinha que a gente estava cantando aqui no início, diante do trono, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Então, é essa necessidade da gente estar conectado à oliveira, a gente realmente desejar florescer. Porque uma coisa é a gente ter assim ouvido, né, sendo ministrado nesse seminário durante assim, sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à noite. É a gente ter sido ministrado. Mas a gente precisa desejar florescer. Né? A gente precisa desejar florescer, a gente precisa desejar, né, como a pastora também colocou, que esse vaso velho ele realmente quebre, né, e que a gente venha a ser um vaso novamente novo na mão do oleiro. Desejar florescer, desejar ser uma flor viçosa novamente nessa árvore, para que ela mostre a exuberância, porque cada fruto é exuberante, né? Então, assim, foi isso assim que ficou de marcante para mim nesse seminário, foi a simplicidade do Evangelho. Quando a gente o toma por simples, quando a gente o toma por necessário, a gente não precisa florear nada. O próprio Senhor, Ele vem e nos preenche de tudo que é necessário. Então a gente não precisa estar dentro do templo, a gente não precisa de uma construção, a gente não precisa, sabe, como assim, quem está cheio realmente de Cristo, não vai se importar nesse sol, de estar no sol a pino, no meio da praia, falando, Jesus te ama, a gente paga um preço, né? Então, assim, foi isso que ficou de mais marcante para mim. Essa necessidade de ser uma ajudadora, uma cooperadora, mudando a mim primeiro, né, o meu interior, vencendo as minhas limitações, realmente porque elas têm sido um grande impedimento para mim. E para que realmente o Senhor ele possa me preencher de tudo aquilo que Ele quer me preencher, para que eu possa ajudar muito mais as outras pessoas que necessitam. Não só na nossa congregação, mas muito mais nos locais onde a gente mora, em volta, em torno. Tem muita miséria, tem muita coisa ruim acontecendo. E a gente pode ser essa máquina do Senhor de transformação. Eu achei interessante que cada flor, ela tem um cheiro, né? Ela deixa um perfume. E aí, Cristo diz que nós somos o perfume dele aqui na terra. Então, não é pela nossa força, mas se a gente estiver conectado no Senhor e florescendo, o cheiro dele, as pessoas naturalmente vão sentir o cheiro de Jesus que está na nossa vida e ele vai ser glorificado. A gente vai fazer um momento de oração ainda, mas eu espero que a palavra tenha tocado na vida das Anas, tenha suprido a necessidade de vocês e nós iremos ensaiar ainda. Beijo!